Olá, queridos, graça e paz a todos. Estou gravando meu vídeo, ontem até gravei um sobre a lei e graça, que é o que eu vou gravar agora novamente, mas ficou muito extenso, e eu apresento slides, essas coisas assim, então hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou falar sobre os conteúdos e vou discutindo aqui sem apresentar slide e tentar diminuir aí meu prazo, tá bom? E que a paz de Cristo esteja com todos. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que pediram para eu voltar a fazer o vídeo, falaram que era bênção. Como eu falei no meu vídeo anterior, do meu testemunho sobre o meu retorno, foi realmente um momento muito difícil na minha vida, mas estou aqui de volta, né? Ontem eu cheguei a gravar o vídeo, deu 48 minutos, quase 49, e aí eu falei, não, tá muito extenso, tá muito pesado, então vamos fazer um outro, tá bom? Nosso tema é bem complexo, porque aborda como é que eu posso falar? Um assunto que sempre entra em atrito entre as pessoas convertidas em Cristo, né? Porque existem as leis que Deus criou, né? E por que Deus criou leis? Para que servem as leis, né? Tem as leis e tem a graça, né? Porque assim, a maioria das pessoas cristãs, né? Elas falam assim, não, hoje em dia, se não fosse pela graça, não, hoje não estaríamos salvos. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Se não fosse pela graça, nós não seríamos salvos mesmo. Mas então por que existe a lei? A lei é válida só no Antigo Testamento? Só antes de Jesus? Não, querido, não. A lei é até o fim, tá? A lei não mudou. Jesus não veio aqui em momento algum e disse que a lei mudaria. Então, assim, vamos ao contexto para você entender um pouco melhor, tá bom? Então, a primeira pergunta que as pessoas falam é assim: quantos pecaram? Quantos pecaram? A Bíblia diz que todos pecaram. Portanto, a redenção não pode ser fundamentada na falta de pecado, mas no perdão. Jeremias 31:34 diz que ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: Conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E o que Paulo diz a respeito disso? Bom, Paulo só corroborou com o que foi falado. Ele afirma que todos pecaram. Todos pecarão, né? Em Romanos 3, versículo 9 a 20, depois o versículo 23, diz o seguinte: Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque Deus. Todos se desviam, tornaram-se juntamente inúteis. E não há que faça o bem, não há nenhum sequer. Tá? Esse texto que eu acabei de falar é o que está lá em Romanos, tá? Queridos, quando fala que não há nenhum justo, não há nenhum justo. O único que veio e não pecou foi Jesus, né? Por isso ele morreu e nos salvou. Se ele tivesse pecado, né, ele não poderia ter nos salvo. E quando fala que ninguém entende, quantas das vezes a gente fica assim, caramba, eu não entendo o porquê dessas coisas. Porque tudo, meu querido, é mistério de Deus. Ninguém consegue entender Deus.
Nem todo mundo consegue buscar Deus da forma correta. As pessoas simplesmente elas preconizam, eu acho que isso é buscar a Deus e busca Deus da maneira que convém. Mas não é assim que funciona, né, querido? Vamos mais adiante? Sua garganta é túmulo aberto, com a língua que enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína de desgraça. Marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Queridos, quando fala que nossa garganta é túmulo aberto, que a nossa língua é de engano, eu fiz um vídeo sobre língua de fogo, muito forte esse vídeo, foi um dos, na minha opinião, de criadora de vídeo, né, de conteúdo, eu achei que foi o melhor vídeo que eu já fiz na minha vida, até o momento. Espero que existam melhores. E lá fala justamente sobre isso, que a nossa língua profere palavras, às vezes, que não são boas, e de engano. O problema do cristão, muitas das vezes, querido, é não querer estudar a palavra de Deus. A Bíblia está disponível para que todos tenham acesso a ela, em várias versões, né? Claro que eu não concordo muito com a versão nova, né? Ali distorce um pouquinho ali algumas coisas, mas existem Bíblias ainda mais tradicionais e existem trocentos tipos de Bíblias maravilhosas e profundas com conhecimento em aramaico, né, na língua em aramaico e em outras línguas que te ajudam, em hebraico. Eu tenho uma que meu esposo me deu em hebraico, muito boa mesmo. Vira e mexe eu comparo a tradicional com a da hebraico. Ele tem uma também, acho que se eu não me engano, em aramaico, que também de vez em quando eu vou lá e fuço também para ver as versões. Às vezes eu coloco 3 Bíblias assim na minha frente para poder ler e aprender. O problema do cristão é justamente não buscar conhecimento. É sentar no banco da igreja e ficar só ouvindo. Você sabe se tudo aquilo que aquela pessoa está falando lá na frente é real, é verdade, é bíblico, é uma verdade bíblica? Você só vai saber se você ler, querido, se você aprender, se você buscar conhecimento. Porque as pessoas às vezes enganam. Eu tô prometendo um vídeo já há um tempão, mas eu sei que quando sentar para montar esse vídeo vai ser meio complexo. Eu não sei quanto tempo vai durar, se eu vou ter que fazer em várias etapas. Sobre o dia do Senhor. Enfim. Fala que a sua boca é cheia de maldição e amargura. Queridos, quantas das vezes as pessoas só reclamam de tudo, só veem coisas negativas de tudo, né? Eu vou falar brevemente de uma filosofia que um homem fez com uma planta. Ele comprou 2 plantas iguais. E em uma, todos os dias ele proferia para aquela planta palavras de bênçãos, elogios, só bênçãos. Para a outra, ele só falava palavras de maldição e palavras ruins, pesadas. Qual foi o resultado? Aquela que ele só falava palavras de maldição, negativas, de destruição, morreu. E aquela que ele só falava coisas boas, estava linda e vistosa. Viu a diferença, queridos? Tudo que a gente fala tem um peso. Então vamos vigiar mais nas coisas que a gente fala, queridos, porque é muito sério. É muito sério. Vamos continuar, porque você vai me perguntar, Carla, o que isso tem a ver com o contexto? Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Carla, interessante isso.
Então, eu não preciso guardar a lei, porque eu vou estar debaixo dela, e se eu estiver debaixo dela, eu não vou ser tida como inocente, eu não vou ser justificada pela lei. Então, eu posso não obedecer a lei. Será, queridos? Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Interessante isso, então. Querido, se você precisa estar consciente do pecado, a lei serve justamente para isso, para te apontar aonde e o que devemos fazer da maneira correta. Então, a lei não foi feita à toa. A lei não vai te salvar. A lei não te torna justo. Mas é mediante a lei que você vai conhecer onde você peca. Ela está ali como um guia. Não matarás. Se não estivesse escrito não matarás, todo mundo poderia matar todo mundo. Estava tudo certo, porque na lei não está escrito, não foi dito que pode ou não matar. Então, vamos matar. Mas não, existe uma lei que diz, não matarás. Então, a lei ela foi criada, querido, para ela ser seguida. E para saber o que a gente deve fazer. Não quer dizer que ela vai te salvar. Há uma grande diferença. Mas ela não foi feita em vão. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, não pode haver distinção com base nisso. Romanos 3,22 diz: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção. Então, queridos, baseado em Romanos 3, de 21 a 24, como somos salvos? Qual esperança esses versos nos apresentam no juízo? Então diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Entendeu? A lei ela foi criada para ser um manual de instrução para a nossa vida. Ela não te salva, mas ela te orienta. E a graça é dada mediante a fé em Cristo Jesus. Ela é dada a todos, todos os que creem em Jesus. Não adianta falar assim, todos serão salvos. Basta crer em Cristo Jesus. E se você crê em Cristo Jesus, nós vamos falar mais adiante sobre qual o preço, o que devemos fazer, né? Vamos lá, vamos seguir. Muitas pessoas pensam que no juízo a pergunta será quem pecou? Mas essa pergunta não precisa ser feita, pois todos pecaram. Em vez disso, a pergunta será quem foi perdoado? Interessante, Carla. Deus é justo quando justifica aquele que tem fé em Jesus. Romanos 3,26 diz: mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O fator decisivo no juízo será quem recebeu e continua recebendo o perdão por ter fé em Jesus. É bem verdade que somos julgados pelas obras, mas no sentido de que elas nos salvam. Mas não no sentido que elas nos salvam. Nesse caso, a fé seria anulada. Romanos 4,14 diz: pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. A promessa é inútil.
Em vez disso, nossas obras revelam se realmente fomos salvos. Tiago 2,18 diz: Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obra, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Viu a diferença, querido? Não adianta, querido, você fazer um mundo de coisas se você não tiver fé. Você ainda acredita que Jesus vai voltar? Muitas pessoas nem falam mais nesse assunto, querido. As pessoas se esqueceram da promessa de Jesus que ele vai voltar. Você realmente crê em Jesus? Se você não crê, não adianta você fazer um monte de coisa, participar do louvor, trabalhar fazer serviço missionário, sabe? Fazer serviço social. É válido, as pessoas vão estar sendo ajudadas por você, mas se você não tiver fé, querido, nada adianta o que você está fazendo. Então não pense que só porque você vai fazer um monte de coisa, exercer um monte de cargo na igreja, é que você vai ser salvo, tá, querido? Porque as obras não nos salvam, nem agora e nem no juízo? Romanos 3, 20 e 23 diz o seguinte: diz que as obras não têm função de nos salvar. Somos pecadores e só a graça salva. É muito tarde para que as obras ou a obediência à lei salvem alguém. O propósito da lei no mundo pecaminoso não é salvar, mas apontar o pecado, como eu tinha falado anteriormente. Em vez disso, a fé que atua pelo amor. Gálatas 5,6 diz: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amor derramado no coração pelo Espírito, como diz em Romanos 5,5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Comprova que temos uma fé viva em Jesus. Tiago 2,26 também diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Interessante. Eu vou parar por aqui e a gente retorna rapidinho no outro vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. Eu já volto.